Graças a Pai, sou eu, Rodrigo Barbosa. Que maravilha poder estarmos aqui para mais uma vez meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no episódio de número 111 e hoje vamos concluir o capítulo de número 20. Nosso texto está em Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 45 ao 47. E vamos ver aqui como Jesus condena a hipocrisia religiosa. Convido então agora você a pegar sua Bíblia, separar os próximos minutos e meditar comigo na palavra do Senhor e assim crescermos em graça e conhecimento. Vamos lá? Bem, Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 45, diz assim: E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Jesus, neste capítulo, ele debate com saduceus, ele deixa calado mestres da lei. E aqui ele conclui esse capítulo falando sobre o grande mal da hipocrisia. Sim, a hipocrisia. A hipocrisia é a máscara, a hipocrisia é a falsidade. A hipocrisia é o teatro que se faz, é a máscara que se veste. E o interessante é que Jesus fala para os seus discípulos se guardar dos escribas. Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas. Guardai-vos dos escribas que amam a saudação da praça. Guardai-vos dos escribas que querem as principais cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes. Sabe, não generalizando. O que Jesus aqui ele está querendo, primeiramente, falar é que existe um tipo de espiritualidade que não é a espiritualidade sadia, que não é a espiritualidade que se deve seguir, que não é a espiritualidade que devemos ter como exemplo. A espiritualidade que quer ser alvocionada pelas pessoas, a espiritualidade que quer ser vista pelas pessoas, a espiritualidade que quer destaque em meio às outras pessoas, como se aquele ser fosse totalmente diferente das outras pessoas. Talvez existissem escribas naquele momento, e eu tenho certeza que existiam, sempre há um sincero, sempre há um remanescente, que não queriam andar com vestes compridas, que não queriam se mostrar nas praças, que não queriam procurar os primeiros lugares da sinagoga, os principais, nem talvez os banquetes. Mas Jesus não está falando para se guardar desses, Jesus está falando para se guardar daqueles que querem mostrar-se mais espirituais do que os outros. Tome cuidado com esse tipo de hipocrisia. E infelizmente, em nosso meio, hoje, muitos homens de Deus têm se vestido com a hipocrisia dos escribas. Homens que se acham mais espirituais e em um nível espiritual acima de qualquer outra pessoa. Homens que, se não forem saudados como pastor, homens que, se não forem saudados pelo seu título eclesiástico, mal respondem ou até amaldiçoam as pessoas, porque se acham em um degrau elevado. Esses talvez se esqueceram que o mestre ao qual servimos um dia vestiu-se como uma toalha e se fez como servo dos seus servos. E aí disse que aquele que quer ser pós ele deve seguir o seu exemplo e servir aos outros.
Jesus ele pede para que os seus discípulos se guardem desse tipo de postura. Os discípulos de Jesus, eles não devem querer ser vistos ou ter destaque em meio à multidão. Os discípulos de Jesus não podem se vestir com um disfarce espiritual. Não é a roupa, não é o lugar que você senta, não é o título que você tem que vai dizer qual o grau de intimidade que você tem tido com Deus, ou mais, de que forma o Senhor Jesus tem trabalhado na tua vida e através dela. Não são essas coisas. E Jesus pede e alerta aos seus discípulos: guardai-vos, guardai-vos, guardai-vos desse disfarce espiritual. Algo que Jesus diz aqui e que deve ser levado em consideração é que estes homens, eles têm um lugar reservado no inferno. Não é a minha palavra, é a palavra de Jesus, e isso nós devemos levar com extrema consideração e com muito temor. Versículo de número 47, a parte final diz: estes receberão maior condenação. A hipocrisia espiritual tem um lugar de destaque no inferno. Homens que devoram a sede espiritual de pessoas. Homens que enriquecem em troca de uma submissão espiritual. Homens que usam da fé do outro para crescer sobre o outro. Homens abusadores. Homens hipócritas, homens que vestem máscaras. E como Jesus diz aqui, nós podemos ver aqui a justiça social de Deus. Como Jesus sabe de tudo e diz que esses homens entram nas casas das viúvas, fazendo por pretextos largas orações, entram como resposta espiritual na casa de quem das viúvas, a pessoa na classe mais vulnerável, mais sensível, dependente, entram naquelas casas para sugar daquela que devia estar sendo cuidada. Olha a justiça social de Deus. Os servos de Jesus Cristo devem se guardar de querer sugar ou ter algo, mas pelo contrário, deve se doar a quem precisa. Não deve existir esse tipo de hipocrisia no meio da igreja do Senhor. Se alguém diz: se você só tem o dinheiro do gás e me entregue, se você só tem o dinheiro da passagem e me entregue, tome cuidado. Alguém que faz barganha com a fé, alguém que entra na casa com pretexto de orar e a necessidade do outro não é vista. Tome cuidado, porque a hipocrisia religiosa tem um lugar no inferno. E é isso que Jesus alerta aos seus discípulos. Guardai-vos dos escribas. Guardai-vos dos escribas hipócritas. Guardai-vos destes homens, porque estes receberão maior condenação. Nosso Senhor conhece os seus e não tem máscara que Jesus não possa enxergar. Mas ele deixa um alerta aos seus discípulos: guardai-vos destes. E se é para se guardar destes, jamais devemos nos assemelhar com um destes. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e que essa palavra esteja sobre sua vida. Um abraço e até a próxima.